Oi pessoal, eu sou a psicóloga Ana Paula. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental, né? Então, a importância de a gente estar falando um pouquinho sobre essa saúde mental. A gente tem alguns exemplos recentes, né, nas Olimpíadas. Recentemente também o atleta Gabriel Medina falou que não vai entrar, né, numa competição aí porque precisa cuidar dessa saúde mental. Então a gente começa a ver a importância de a gente falar sobre o assunto, né? Que as pessoas comecem a entender que elas não estão sozinhas quando sentem algum tipo de sintoma ou alguma disfuncionalidade no seu dia a dia e que elas possam se enxergar no outro e se enxergar no assunto, né? Então hoje eu trouxe aqui um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho uma colinha aqui para ir me guiando, porque quando a gente, né, fala sobre o que a gente gosta, a gente acaba se empolgando um pouquinho. Então, para eu não fugir um pouco da temática, a gente vai estar falando um pouco sobre a síndrome burnout. Por que eu quero falar um pouco sobre isso, né? Dentre tantas as questões de saúde mental que a gente encontra hoje em dia, o burnout está muito presente dentro do mundo corporativo, né? E como o vídeo é voltado para o mundo corporativo, eu queria trazer um pouco sobre a conscientização dessa síndrome, que é esse esgotamento, né, no ramo profissional. Então, muitas vezes, a gente sente esses sintomas, a gente tem algum tipo de traço, né, da síndrome e a gente não reconhece. Muitas vezes a gente acha que é um problema só nosso, a gente se sente talvez estranho, esquisito, porque está sentindo algo diferente, porque está perdendo uma produtividade. E é importante a gente saber que não, né, que existe ajuda para isso, assim como para outros transtornos, para outros tipos de sintomas. E eu queria falar um pouquinho sobre, então, a síndrome do burnout. Então, vamos lá. Como começar, talvez, a identificar um pouquinho sobre os sintomas dessa síndrome, né? A gente pode começar a observar um pouco ansiedade dentro do mundo corporativo, dentro da atuação do trabalho, uma irritabilidade sendo voltada não só ali para a equipe, né? Às vezes uma irritabilidade com um colega da profissão, com um chefe, mas às vezes a gente acaba levando isso para dentro de casa, para o nosso meio social, porque a gente precisa primeiramente entender que somos seres humanos. Muitas vezes as pessoas dizem, você tem que separar o que é profissional do seu meio social. Muitas vezes isso não é possível, né? É até uma cobrança surreal, porque a gente é um todo. E muito do que a gente sofre dentro do trabalho, a gente vai estar levando para dentro da nossa casa, né? Para o nosso meio social, nas questões de amizade, nos nossos grupos sociais. A burnout também pode estar associada a questões de insônia, né? Então, a preocupação excessiva levada para casa, muitas vezes a pessoa não consegue descansar, não consegue desligar. Isso vai né, ter alterações no sono. A questão de cansaço, falta de concentração, podendo até gerar uma questão de isolamento social, porque muitas vezes a gente está ali tendo que lidar com outras pessoas, né? A gente está tão estressado, a gente está tão esgotado, que a gente não quer ter essa troca. Então acaba, às vezes, até sendo confundida com uma depressão, porque a pessoa acaba se isolando, acaba tendo uma apatia, acaba tendo uma falta de sentido, né? Então, o que é importante a gente lembrar, o burnout está muito ligado com esse esgotamento, né? Com essa exposição ao estresse constante. Então, no início, esse estresse ele pode até ser produtivo, digamos assim, porque esse estresse, essa ansiedade, ela vai fazer com que você produza muito, né? Que é o que o meio corporativo nos exige, essa produção. Então, por um primeiro momento, pode ser que seja até, né, bom sentir isso, digamos assim, parece contraditório, mas no primeiro momento isso vai trazer um grande foco, né? A gente chama de hiperfoco, vai fazer com que você tenha que produzir, com que você gere resultados, e isso, de certa forma, no início pode ser bom. Mas no segundo momento, isso pode começar a trazer um certo esgotamento, onde vai entrar então a questão da irritabilidade, né? Os sintomas de ansiedade muitas vezes, né? A questão de se sentir muito ansioso, e isso acaba gerando o quê? Uma queda na tua produtividade. Então, no início parece ser produtivo e parece ser bom, mas quando se exposto a essa situação de uma forma muito constante,
isso pode começar a acarretar em certos prejuízos na sua saúde mental. Então, vai gerar esse esgotamento, essa exaustão, a apatia, alguns dos sintomas que a gente conversou um pouquinho no início desse vídeo, né? Então, é importante a gente entender que o burnout, ele não é somente a questão de um esgotamento no sentido de que é somente isso. Na verdade, para a gente entender melhor, eu gosto de fazer uma comparação que é como se fosse uma panela de pressão, né? A pressão, ela não vai deixar de existir. Eu acho meio difícil a gente dizer assim, pare de trabalhar, né? Diminua 100% o seu ritmo. Às vezes isso não é possível, né? A gente precisa produzir, a gente precisa dar resultados, o mundo nos exige isso. Mas como a gente se coloca frente a isso? Como dar respostas para um mundo que é tão agitado, né? Então, a gente encontrar nessa panela de pressão, que tem uma pressão e é funcional que se tenha a pressão, a gente encontrar a válvula, onde essa pressão dá esse escape, né? Então, eu gosto de trazer, vou trazer aqui, gosto de dar esse exemplo, porque a gente não pode, muitas vezes, fugir da pressão. Ela é algo que vai aparecer, ela é algo que faz parte do dia a dia. Mas a gente precisa encontrar essa válvula. Então, qual que é essa válvula que é muito particular de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de praticar um esporte, tem pessoas que gostam de cuidar da alimentação, tem pessoas que gostam de sair com os amigos. Então, qual que é essa válvula da sua panela de pressão, digamos assim? Né? Porque muitas vezes só tem a pressão. Então, se só tiver pressão, essa panela vai fazer o quê? Vai explodir e vai perder a funcionalidade dela, né? Então, vamos dizer alguns antídotos para que a gente evite esse esgotamento profissional, esse esgotamento dos seus sentimentos, das suas emoções, né? E que tragam esses sintomas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses antídotos. Eu trago aqui a questão do descanso ativo, que ele é muito importante. Às vezes a gente acha que para descansar a gente precisa dormir, né? A gente precisa estar parado, precisa desligar totalmente ali o botão de produção, mas muitas vezes esse descanso ativo ele tem um resultado muito bom, que é o quê? Procurar talvez por jogos que trabalhem a sua mente, procurar a questão de uma atividade física, né? A questão da atividade física, ela é muito importante. Eu sei que nem todo mundo gosta, eu me identifico também com a questão de não gostar muito de atividade física, mas a gente tem que entender que a atividade física ela vai liberar certos hormônios que vão ajudar com que essa válvula funcione, né, na sua total funcionalidade. Então, primeiro, essa questão do descanso ativo. Segundo, um sono de qualidade, né? Uma média de pelo menos 7 horas diárias de sono. Você precisa aprender também a descansar, a ter o seu tempo aí de descanso. A alimentação. A alimentação ela é totalmente ligada, né, à nossa qualidade de vida, aos nossos bons resultados. Então, evitar a questão de açúcar, evitar a questão, né, de carboidratos. Então, não é a minha área de atuação, então eu indico que se você identifica nesse vídeo que você está falhando um pouquinho aí nessa alimentação, talvez procurar um nutricionista, alguém dentro dessa área. Muito importante, né? Um quarto ponto de conexões pessoais. Então, essas conexões sociais com amigos que escapem dessa área de trabalho. Então, às vezes a gente está de segunda a sexta, segunda a sábado, algumas pessoas, né, de domingo a domingo ali trabalhando porque trabalham no comércio. É importante a gente ter uma rede de amigos que escapem um pouco do assunto, né, do profissional, dos problemas voltados ao trabalho. Então, ser um meio, uma rede de apoio onde você consiga realmente se desligar dessas responsabilidades. Outra questão muito legal, um quinto ponto, né, é o mindfulness, que são exercícios voltados para esse desligar da sua mente, exercício de meditação, de respiração, de relaxamento. Todos esses exercícios você pode encontrar na internet. Eu não tenho como ensinar tudo aqui agora, é muita coisa, mas existem exercícios voltados para isso. Se você jogar na internet mindfulness, exercícios de respiração, de relaxamento, você vai encontrar, né? Então essas são, recapitulando, as válvulas para que a gente possa dar um escape dessa pressão dentro dessa panela que precisa ter a pressão para ter uma funcionalidade, né? Vamos para a segunda parte aqui da minha folhinha. Então, como identificar? Ana, eu tenho um grau de estresse, eu tenho um grau de irritabilidade, mas eu realmente preciso de ajuda? Isso é algo que a gente precisa desmistificar também, né?
eu ouço muito a frase de que todo mundo precisa de terapia. Será que todo mundo precisa de terapia? Né? Qual que é a importância da terapia? Então, a importância da terapia é que você consiga lidar com questões que estão sendo difíceis para você lidar. Isso tem te causado prejuízo, isso tem sido disfuncional para você. Então, eu, Ana, como psicóloga, pode parecer até um pouco contraditório, né? Eu não acredito que todo mundo precise de terapia, mas sim pessoas que estão com alguma dificuldade, que tenham um foco de trabalho, que, né, precise de um certo cuidado. Então, se você tem identificado, e principalmente depois desse vídeo, né, Ana, realmente eu apresento um nível de esgotamento que está atrapalhando minha produtividade, que está sendo ruim até para lidar com a minha família, com os meus amigos, eu tenho me isolado, eu tenho tido palpitação, eu tenho tido sudorese, né, suor nas mãos, tenho tido sintomas de ansiedade ou talvez um sintoma de depressão. Cada um vai poder avaliar qual é o seu grau, né, de sintomas, o que tem se sentido, mas quando você assiste um vídeo desse e você identifica, olha, isso está me prejudicando, eu não estou sabendo lidar, talvez seja um momento de você procurar essa ajuda profissional. Né? Eu gosto de dizer que um conflito deixado para depois é um conflito multiplicado por 2. Então, se você identifica hoje, né, que talvez isso já tenha trazido um certo tipo de prejuízo, talvez seja a hora de você começar a avaliar a necessidade de uma ajuda profissional. Agora, Ana, eu tenho tudo isso, eu já, né, tô tendo sintomas de não conseguir mais nem estar no meu trabalho, a questão da pandemia cooperou muito para isso, né, as pessoas acostumadas a trabalhar em casa, agora talvez tenham que se deslocar para um ambiente de trabalho, um ambiente agitado. Ana, eu não tenho tido força de ir para o meu trabalho, de ir lá para o local de trabalho, ou outras questões, eu não tenho conseguido dormir, já é algo muito avançado. Então, por favor, o mais rápido possível, procure uma ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, né? E entenda que a saúde mental, ela é muito importante não só no trabalho, mas o quanto isso vai refletir e vai respingar em outras áreas da sua vida, né? Então, a importância de cuidar dessa saúde mental, não só para a sua produtividade, para que você consiga lidar melhor com a sua equipe de trabalho, né? Mas que você comece a ter essa questão de a importância de ter essa saúde mental em dia, para que isso reflita com seus amigos, com a sua família, com seu relacionamento, com as áreas que você tem aí, né, na sua vida. Então, eu queria finalizar esse vídeo falando que existem situações que a gente não pode mudar, né? Então, às vezes, está inserido, você escolher um ramo de trabalho que ele exige essa pressão, que exige, né, uma proatividade, né, excessiva, exige que você esteja talvez 12, 13 horas, né, às vezes de plantão, enfim. Tem coisas que você escolheu, não tem muito como mudar, né? Talvez um colega de trabalho que você não se dá tão bem, talvez você não tenha como mudar essa realidade, né? Talvez não tenha como se afastar desse colega porque é um trabalho em equipe, é um trabalho colaborativo, mas você pode mudar como você age frente a essa situação. Então, se eu não posso mudar as minhas horas de trabalho, se eu não posso mudar a minha equipe de trabalho, o que eu posso mudar em mim para que haja uma melhora nesse contexto? Né? O que eu posso mudar em mim para que a minha relação com o colega seja um pouco mais leve? O que eu posso mudar em mim para que eu consiga ter um tempo de sono melhor? Para algumas pessoas é muito difícil conseguir tirar um tempo de descanso, né? Algumas pessoas chegam a ser viciadas no trabalho, né? Então, o que você pode mudar em você para que diminua talvez esse vício, para que você encontre em outro, né, outra fonte esse prazer do trabalho, né, a todo momento? Não, Ana, eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer nisso, né? Não quero mudar isso. Mas o que você pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida, para equilibrar, né, essa questão de trabalho e vida social e família e qualidade de vida? Então, existem técnicas, existem ferramentas para isso. E se para você, né, pode ser difícil, está difícil, que você saiba que existem pessoas que podem te ajudar, existem ferramentas que podem te ajudar. Muitas vezes, quando a gente está inserido numa realidade de sofrimento, a gente acha que não tem mais jeito, que nada pode ajudar, né? Que a gente tem que desistir, que a gente tem que parar.
Então é importante que a gente aprenda não a desistir, mas encontrar estratégias e ferramentas para que a gente possa continuar, mas de uma forma talvez mais leve, de uma forma que você tenha uma maior qualidade. Então existem profissionais disponíveis para isso e que você possa, talvez nesse vídeo, encontrar maneiras, né, de melhorar o que você tem sentido, e se sozinho talvez você não consiga, que você saiba que você tem alguém para ajudar você, que você não está sozinho nessa caminhada. Então, para finalizar, eu quero recapitular um pouquinho sobre a importância dessa campanha do Janeiro Branco, né? Talvez você não tivesse ouvido falar sobre o burnout se não fosse por conta dessa campanha que incentivou a gente vir falar sobre isso, me incentivou a vir falar sobre isso. Então você pôde ouvir, você pôde ter acesso e quem sabe até identificar alguns traços, alguns sintomas que você tem tido que você nem saberia se não tivesse ouvido esse vídeo, né? Então eu espero que eu possa ter cooperado e ajudado de alguma forma e que você possa refletir e pensar um pouquinho sobre o que foi falado e o mais importante de tudo, não se desesperar caso você tenha se identificado, sabendo que tudo isso que foi trazido é para que você possa buscar ajuda e ter sim uma melhor qualidade de vida.